Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a partir do versículo 1. Obrigado. Diácono Ribamar. Eu estou fazendo uma leitura de toda a Bíblia, quero terminar até dezembro, e eu estou lendo 4 capítulos do Antigo Testamento e 4 capítulos do Novo Testamento. No Antigo Testamento eu estou no livro de Josué, e no Novo Testamento eu estou no livro de Atos dos Apóstolos. Estou fazendo a leitura no livro de Atos dos Apóstolos. E essa reflexão de hoje, essa mensagem de hoje, é baseada nessas leituras que eu estou fazendo do texto bíblico. E o tema é: o que fazer diante da perseguição? O que fazer diante de uma perseguição? A igreja primitiva, a igreja apostólica, a igreja de Atos dos Apóstolos, sofreu muita perseguição. Eles foram perseguidos porque anunciavam a ressurreição de Jesus, acreditavam na ressurreição da vida. Foram perseguidos porque eles pregavam o arrependimento dos pecados e o perdão dos pecados. Foram perseguidos porque anunciavam um reino diferente daquilo que as pessoas estavam, ou daqueles a quais as pessoas estavam acostumadas. O reino de Cristo. Sendo que o reino de Cristo, na perspectiva dos apóstolos, era um reino vindouro. Ele viria e se estabeleceria. E eles começaram a pregar, eles começaram a anunciar isso com grande intrepidez, com grande autoridade. A palavra que Jesus os ensinou ardia no coração deles, de forma que eles queriam compartilhar aquela palavra com todas as pessoas que eles pudessem alcançar. Eles queriam compartilhar, eles queriam anunciar, e eles saíram para pregar o evangelho, para anunciar, e por causa disso foram perseguidos. Alguns foram mortos de maneira brutal, outros foram encarcerados, perderam a liberdade, e perderam a liberdade não por cometer um crime contra uma pessoa, contra um governo, não, foram aprisionados, foram condenados simplesmente por dizer que Jesus Cristo era o Salvador, era o Senhor, e Ele perdoava pecados, e Ele dava vida eterna. Foram maltratados, foram apedrejados. Aqueles irmãos levaram tapa na cara, levaram cusparada, coisa que talvez eu e você não suportássemos, ainda mais por sermos pavio curto, não é? Uma pessoa por causa da tua fé, por causa daquilo que você crê, e bater no seu rosto, cuspir em você, te maltratar e jogar você numa cela. Isso vem acontecendo em alguns países. Vem acontecendo em alguns países. Agora, qual é a reação? Qual deve ser a reação? Como nós devemos reagir diante disso? Diante de ofensa, diante de maltratos, diante de calúnia, diante de tirania, porque
Eles enfrentavam a tirania de imperadores que queriam receber adoração, que queriam ser reconhecidos como deuses. Eles enfrentaram tudo isso. E como reagir? Como reagir diante da perseguição política? Porque havia uma perseguição política. Havia uma perseguição religiosa, política e religiosa. Política porque acreditavam que eles estavam propagando um reino, e esse reino iria destronar César. Esse reino tinha o seu rei próprio e César iria ser destronado. Então havia uma perseguição política, havia uma perseguição religiosa por parte dos judeus que não aceitavam de forma alguma que aquele Jesus de Nazaré, que foi crucificado e foi morto, fosse o Messias, porque eles não esperavam um Messias que se submetesse, mas eles esperavam um Messias que guerreasse, que pelejasse, que brigasse, que fizesse uma guerra. Então era uma perseguição política, uma perseguição religiosa. O que fazer diante disso? O que fazer diante de ameaças? Olha, vocês parem de falar nesse nome, parem de pregar nesse nome, senão vocês vão sofrer as consequências. O que fazer? Como que nós devemos nos portar diante de uma ameaça dessa? Olha, vocês não podem mais pregar Jesus, por exemplo. Não pode mais pregar no trem nem no metrô. E durante muito tempo a gente viu pessoas pregando no trem e no metrô. Até eu já preguei no trem e no metrô. Na época de seminarista a gente pregava no trem. Nós vínhamos no trem lá de Triagem para Caxias, e às vezes a gente escolhia quem ia trazer a mensagem, quem ia pregar. Então pregar, não podem mais pregar neste nome, porque vocês estão atrapalhando as pessoas. Vocês estão sendo incômodos com essa pregação. Não pode mais pregar. O que fazer diante disso, irmãos? Qual é a postura? Ou qual deve ser a postura da igreja? Vamos ver aqui um texto. Abre aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Podemos ler? E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele e a Deus. Dá uma paradinha aí. Quando Herodes matou Tiago à espada, mandou matar Tiago à espada, quer dizer, Tiago morreu de uma maneira violenta. Depois de ter mandado matar Tiago, ele mandou prender Pedro. E ele queria, parece que, repetir a cena da crucificação de Jesus, porque ele queria apresentar Pedro depois da Páscoa. E levou Pedro preso e mandou guardar bem a Pedro. E como é que a igreja reagiu? Como que a igreja reagiu? Diz o texto que a igreja fazia contínua oração. A igreja fazia contínua oração. E quando Herodes estava para fazer, nessa mesma noite, comparecer, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias. E os guardas diante da porta guardavam a prisão.
E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te, ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real ou que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando-se a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e o que? Oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disse-lhe: estás fora de si. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. Quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor tirara da prisão, e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não o achou, feito inquirição aos guardas, mandou justiçar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num designado, vestindo Herodes as vestes reais, num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal, e lhes fez uma prática, e o povo exclamou: voz de Deus e não de homens. E no momento instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bicho expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo João, que tinha por sobrenome Marcos. Herodes mandou prender Pedro. O plano de Herodes era matar Pedro, era tirar a vida de Pedro, era acabar com aquele que vinha pregando o nome de Jesus. Ele havia articulado para poder entregar Pedro aos judeus, e os judeus estavam aguardando Pedro ser entregue para que pudessem matá-lo. Ou seja, criaram uma artimanha, armaram um complô para tirar a vida de Pedro, para parar o evangelho, porque na realidade o que estavam pretendendo era parar o crescimento do evangelho, parar o crescimento da igreja. Acabe com os líderes, que você acaba com o movimento. Então queriam acabar com Pedro. E qual foi a reação da igreja? A igreja pegou em armas para brigar. A igreja se preparou com pedras e paus para brigar. A igreja se preparou com argumentos políticos para
defender Pedro. A igreja se preparou com advogados para ir até lá e tirar Pedro da prisão. Não foi nada disso que aconteceu. A igreja simplesmente, diz o texto, orava. A igreja orava. A igreja colocava a sua confiança no Senhor. A igreja colocava a sua confiança em Deus. E isso nos ensina nos dias de hoje a também fazermos o mesmo diante das ameaças que viermos a sofrer como cristãos, como servos de Deus. Nós não podemos pegar em armas, nós não podemos pegar em pedra ou em paus para defender a nossa fé, ou para defender o Evangelho, ou para defender Jesus. Jesus não precisa de defesa. Jesus não precisa que ninguém o defenda. Jesus não precisa de que ninguém vá lá argumentar a seu favor. Jesus precisa de servos fiéis, servos leais, que amem a palavra de Deus e creiam nas suas palavras, que acreditem, que confiem nele, e que orem, e que busquem a ele. Porque se nós fizermos assim, sabe o que vai acontecer? Deus vai enviar livramento. Se nós orarmos, se nós buscarmos a Deus, Deus vai enviar livramento. Tiago foi morto, Pedro foi preso. A igreja constantemente, insistentemente, continuamente orava. Deus enviou o quê? Livramento. A igreja estava reunida, acuada. Alguns irmãos estavam amedrontados, tanto que estavam escondidos. E a prova disso é o fato de que Pedro bateu na porta e eles ficaram com medo de abrir a porta. Olha, quem é que está lá fora? Quem é que está lá fora? Será que são os judeus? Será que são os romanos? E aí a pessoa que atende Pedro vem correndo e diz: olha, é Pedro. Não, não é, você está louca, não é Pedro. Pedro está preso, ele vai morrer. Não, é Pedro. E quando eles devem ter aberto uma portinholazinha, né? Porque diz que o texto que Pedro fez assim, né? Olha o que o texto diz. Ó. E acenando-lhes ele com as mãos para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. Pediu para que ele se calasse. Quando a igreja ora, irmãos, Deus envia o escape. A Bíblia nos ensina que nenhuma provação, nenhuma tentação vem além daquilo que possamos suportar. Juntamente com a provação, com a tentação, Deus envia o escape. Ainda que Satanás se levante contra nós, ainda que inimigos cresçam diante da igreja, do povo de Deus, querendo paralisar a igreja, querendo impedir a igreja de pregar, querendo impedir a igreja de orar, querendo impedir a igreja de cantar, querendo impedir a igreja de prestar culto a Deus. Ainda que Satanás se levante, ainda que pessoas se levantem, Deus nos dará o escape. Deus enviará o livramento. Nós não ficaremos para sempre sofrendo, nós não ficaremos para sempre acuados, nós não ficaremos para sempre amedrontados, impedidos de fazer aquilo que mais desejamos fazer e que mais gostamos de fazer, que é adorar a Deus, que é cultuar o Senhor, que é abrir a Bíblia e ler, estudar a palavra e crescer na graça e no conhecimento de Deus. Deus não vai permitir, porque Ele envia o escape para aqueles que o buscam, para aqueles que oram continuamente. É isso que precisamos fazer como igreja, em meio à perseguição, em meio às calúnias, em meio às difamações, que é o texto que eu li hoje de manhã, sobre Jasson
Eis que aqueles que estão alvoroçando o mundo chegaram até aqui. Olha, eles estão alvoroçando, eles estão causando problemas, eles estão desestabilizando, eles estão provocando caos, eles estão provocando dificuldades. Era uma calúnia. Mas mesmo diante de calúnias, a nossa atitude, o nosso comportamento, a nossa ação precisa ser os joelhos dobrados. Os joelhos dobrados dizendo: Senhor, tem misericórdia desse povo, porque eles não sabem o que fazem. Estevão, após pregar a palavra, eu não sei se vocês já leram esse texto, quando Estevão é apedrejado, Estevão pregando com grande autoridade, com grande poder, querendo o bem dos irmãos, querendo a libertação, querendo a salvação dos irmãos, ele prega com autoridade e diz que aquele povo, ao ouvir Estevão pregar, eles rangiam os dentes. Olha o que diz o versículo 51 do capítulo 7: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como os vossos pais. Eles não queriam ouvir, rangiam os dentes com raiva, com ódio, porque Estevão estava dizendo para eles que eles precisavam se arrepender dos seus pecados. Estevão estava dizendo para eles que eles precisavam de ter um encontro com Jesus. Estevão estava dizendo para eles: vocês precisam estabelecer Jesus como rei da vida de vocês. E eles rangiam os dentes e apedrejaram Estevão. E Estevão, de joelhos dobrados, disse: Senhor, Senhor, não olha para o pecado que eles estão cometendo. Essa deve ser a nossa atitude como cristãos. Esse deve ser o nosso posicionamento como servos de Deus. Talvez para alguns isso seja tolice nesse tempo. Talvez para alguns nós devamos nos posicionar. Nós devamos colocar as nossas opiniões. Nós fazemos isso, mas na realidade nós erramos, porque o que nós tínhamos que fazer era como igreja. Imagine, irmãos, todas as igrejas do Brasil de joelho dobrado, dizendo: Senhor, tem misericórdia da nossa nação. Imagine, irmãos, todos os pastores do Brasil de joelho dobrado, de mão dada, fazendo live junto, dizendo: Senhor, tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia do nosso país. A Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a face do Senhor, e se arrepender dos seus maus caminhos, o Senhor iria ouvir dos céus, iria sarar a nossa terra, perdoar os nossos pecados, curar as nossas feridas. Esta deve ser a postura da igreja. Essa deve ser a sua postura diante de qualquer ameaça, diante de qualquer adversidade. Talvez a ameaça, a adversidade que você esteja enfrentando não seja religiosa, não seja política. Talvez seja uma ameaça familiar. Talvez seja alguma coisa no seu trabalho. Talvez seja alguma coisa entre lá a sua parentela. Talvez seja alguma coisa na sua vizinhança. Dobre o teu joelho, comece a orar, coloque na mão de Deus, confia no Senhor. Deus vai enviar o escape, Deus vai enviar o livramento em nome de Jesus.